E aí, galerinha, olá, tudo bem por aí? Espero que sim, né? Deus abençoe, continue abençoando, né? Ele tem nos abençoado todos os dias. O fato de estarmos vivos hoje é bênção dele, não é verdade? Então, que você esteja bem, que sua família esteja bem, senão tudo vai ficar bem, tá? Meus amores, no nosso encontro passado de ciências, nós começamos o capítulo 4. Pega aí o teu material, lembra dele? Isso, livro, caderno, o estojo, exatamente. E aí nós vamos passear aí por esse capítulo 4 um pouco. Nós vimos no nosso encontro passado sobre, vamos abrir a página 170, beleza? Já encontrou? Ótimo. O caminho da água. E aí, durante a nossa conversa, nós vimos aí como acontece o ciclo da água. E aí eu joguei para vocês umas perguntinhas, lembra? Será que o ciclo da água acontece uma vez ao dia, uma vez por semana, ou uma vez durante o mês, ou de 3 em 3 meses, de ano em ano? Como acontece o ciclo da água? Vocês pesquisaram, vocês responderam, teve atividade para vocês responderem. Lembram disso? Aí na página 171, 172, inclusive na 172, fala todo esse percurso que a água faz, esse ciclo todo, né? Então vocês estão vendo aí, ó, o ciclo da água, isso é um mapa mental, né? Vocês são desafiados a fazer a cada finalização da nossa temática aí do capítulo. Então, o ciclo da água, esse desenho está apresentando realmente o que nós vimos, tudo que nós vimos na aula, no nosso encontro passado. E aí na página 172 também traz de volta aí o ciclo da água, como acontece, o que acontece primeiro, a água evapora de onde, né? Dos rios, dos lagos. Depois que ela evapora, ela vai para onde? Ela se perde no ar? Não, ela se concentra onde? Ela forma aquelas gotículas de água. E isso fica aí nas nuvens, que depois se transforma em quê? Em chuva. Pronto, cai na terra, né? E aí escorre aí pelos rios e acontece tudo de novo. É sempre assim, meus amigos, sempre assim. E aí nós vamos caminhar um pouquinho, caminhamos, vimos que a água também é arte. Nós vimos aí uma obra de arte na página 173. E agora nós vamos caminhar um pouquinho mais como se dá esse ciclo da água na cidade. Como é que a gente consegue enxergar isso? Será que o ciclo acontece integralmente? Vamos ver. Será que há mudanças? Será que acontece? Vamos verificar, né? O ciclo da água na natureza. Acompanhe comigo a página 174. E você pode perceber aí que na página 174 acontece algumas coisas aí durante as chuvas, né? Lembra aí, nosso tempo chuvoso, acontece essas enchentes. Por que tudo isso acontece? Será que tem a interferência do ciclo da água? Será que quando as cidades se desenvolvem, prejudica o ciclo da água, esse movimento da natureza? Claro que sim, claro que interfere. Há um impacto, né, dessas construções nessa dinâmica da natureza. E eu coloquei para vocês, aí na página 174 tem bem direitinho, tem um texto explicando todo esse processo, como se dá o ciclo da água nas cidades, né? E aí eu trouxe só uma parte. As pessoas modificam vários elementos da natureza, e nós vamos ver isso também em geografia, tá? Como a natureza se modifica, e você já viram esse assunto, eu acredito que sim também, né? Como uma paisagem ela sofre modificação, tá? Com o passar dos anos.
Então, as pessoas modificam vários elementos da paisagem, como o solo, os rios e a vegetação. Tudo isso, gente, altera o ciclo da água naquele local, naquela localidade. E isso acontece principalmente nas cidades. As cidades, gente, elas são dinâmicas, né? Elas sempre estão modificando, se transformando. Uma hora construindo pontes, outra hora construindo viadutos, asfaltando ruas. Então, tudo isso são elementos que vão influenciando, tá, o ciclo da água naquela localidade. Vocês vão lendo, tá, a página 174, e vocês já podem ir depois fazendo aquele joguinho de perguntas, descobrindo mais sobre o texto, tá certo? Então, e o que implica tudo isso, né? Quais são esses fatores que modificam a paisagem? Isso contribui de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, nós vamos ver os fatores que modificam essa paisagem. O que acaba modificando? Vocês percebem e podem fazer uma leitura dessas duas imagens aí, né? Casas construídas aqui em primeiro, aqui, né? Casas construídas nas encostas, próximo aí a montanhas, serras, elevações, tá? Encosta das árvores. E temos aqui a cidade, né? Uma rua aqui alagada. Isso é tão comum a gente ver na nossa cidade de Fortaleza, tá? Inclusive a nossa cidade está fazendo aniversário, né? 295 anos. Então, aqui existem vários bairros da nossa cidade, pertinho de você aí. Quando chove, dá uma chuvinha assim, né? Basta passar a noite chovendo que alaga tudo. Entra água aí dentro de casa, tá? A rua fica totalmente alagada, o asfalto vai embora, né? Sai arrastando pedra, lixo. Então, tudo isso aí modifica a paisagem e prejudica o ciclo da água naquela localidade. Então, nós vamos ver o que vai modificando essa paisagem. Asfaltamento. O que é isso? Esse asfaltamento aí, né, que é passada aquela camada de asfalto na rua, diminui a permeabilidade do solo. O que é isso, professor? Não absorve, porque passa aquela camada de asfalto, impedindo ali, quando a chuva cai, do solo absorver essa chuva, e aí vai causando, né, as enchentes. Outro fator, retirada da vegetação, das plantas, né? Quantos lugares para ser construído aí, casas, edifícios, condomínios, tá? São retiradas várias árvores, né? Um lugar inteiro, grande, imenso aí, tendo uma vegetação vasta, é retirada aí desse solo, tá? Para as construções, especialmente, né, falando aí nas encostas. Olha o que acontece quando chove, né? Por quê? Porque a chuva sai arrastando tudo isso. Foi mexida toda a terra, foi tirada ali árvores, né? Não existe mais as raízes. Então tudo isso vai prejudicando aí o nosso ciclo da água nessa localidade. Outro fator que modifica o crescimento das cidades, né? Causa um impacto diretamente no meio ambiente, modificando esse ciclo da água nessa localização, tá? Claro, a cidade não muda, são prédios, são construções, são escolas sendo construídas, hospitais sendo construídos, casas, condomínios, lojas, shopping centers, né? Tantas coisas, gente, que sofre impacto no meio ambiente com essas construções. E aí eu trouxe uma outra imagem que também tem no livro de vocês, página 175. O que acontece com esse crescimento desordenado, né, das cidades, tá? Em busca de locais para construir, às vezes eles não fazem uma pesquisa, não é feita uma pesquisa para saber se aquele solo é adequado, de que forma a chuva vai chegar naquele lugar ali, não vai acontecer as enchentes. Então, precisa haver uma certa pesquisa de campo.
Então vocês percebem aqui, tá? Quando a chuva cai, o que acontece? Então, no lugar que há vegetação, rapidamente a água ela é absorvida. Isso parece uma esponjinha, né? A terra suga rapidamente a água para o solo e vai lá para os lençóis freáticos também. E o que acontece nessa outra imagem aqui, tá? Quando não há uma vegetação, sem vegetação, olha, a chuva fica empoçada, ela escorre e ela vai ter que parar em algum lugar. A água não é absorvida pelo solo. Aí acontecem as enchentes, né? Vocês sabem tudo isso, os alagamentos. Então, fica aí para vocês, tá? Pesquisarem e estudarem mais um pouco da página 174 a 179. Fechado? Então, vai da 174 a 179. Tem umas atividades interessantes. Inclusive, eu quero sugerir aqui o jogo de perguntas, porque há textos, tá? Vocês montarem e construírem suas perguntas e suas respostas. Tem uma revisão aí também da aula passada, do nosso encontro passado. Tudo sobre o ciclo da água e a importância dele para o meio ambiente, para o ser humano, ok? Então, um beijo bem grande para vocês e vocês possam se dedicar cada dia mais aí nos seus estudos, ampliando o seu conhecimento. Bye, bye, um abraço bem grande para você.